acabei de sair da academia, olhei minha Binance, já tenho a surpresa que o Bitcoin hoje bateu all time high, igualou as máximas de dezembro de janeiro, mais ou menos $109.400. E já tem um tempo eu tô com a ideia de transformar esse canal aqui num canal de cripto, falar sobre a minha jornada nesse mundo maluco das cripto. Se vocês forem olhar meu canal, vocês vão ver que ele já teve várias fases. Já teve a fase das viagens, das minhas voltas ao mundo. Oi, neném! Tá com sono, cara? E nada melhor que um dia de all time high no Bitcoin para finalmente botar os planos em prática, começar a falar de cripto aqui nesse canal. Obviamente, nada que eu falar aqui é conselho financeiro para ninguém. Na verdade, esse ciclo eu tô perdendo muito. Eu entrei num momento muito bom, mas tive que sair para fazer um aporte na minha empresa. Voltei já num momento bem mais alto e depois fiz um bando de besteira, tô perdendo bastante. Mais pra frente eu vou falar para vocês. Mas tô aprendendo muito e, na verdade, pode parecer pouco, mas eu ainda acho que eu vou sair desse ciclo num lucro muito bom. Obviamente não é para vocês se inspirarem em mim, isso aqui é arriscado, ainda mais do jeito que eu faço, muito arriscado mesmo. Eu sou o Fred Chimelli, não sou educador financeiro, não levem muito a sério nada que eu falar por aqui, mas vocês têm que saber que eu boto meu dinheiro onde eu falo. Inclusive, tá aqui, bonezinho da minha empresa, Icônica Flats, tem a logo do Bitcoin na logo da minha empresa. Então, eu realmente acredito no Bitcoin, eu acho que é o futuro do dinheiro. As outras criptos, a maioria, um grande esquema, uma grande pirâmide, mas dá para ganhar muito dinheiro nessas pirâmides. É isso que eu vou mostrar. Esse é o primeiro episódio do CryptoVlog. Sejam todos bem-vindos. Tô indo bater uma bolinha no Flamengo, tentar jogar um pouquinho de tênis. Agora é oficial, meia hora atrás, Bitcoin bateu 109.700 e pouquinho. Já é o time high mesmo. E agora deu uma recuadinha, normal. Difícil superar esse valor da all time high. Mas depois, sem resistência, vai pra lua. É isso, vou jogar um pouquinho de tênis. Depois a gente vê como tá a situação. Nossa, o retorno é difícil. 2 anos sem jogar. Até que tá indo. Tô errando menos, não tem mais nada. Moleque, tô destruído. Ai, aprendi que não dá pra fazer o que eu fiz. Ontem fui na Jab House, uma academia aqui no Rio. Metade da aula só perna, metade boxe. Minhas pernas estão destruídas. Ficou ruim pra mim. Ele ainda quis jogar um tie break no final também de 10-1. Nossa senhora, 10-1. 50 minutos batendo. Vou olhar o Bitcoin agora, segue igual. Por volta de 107 mil. Tem uma corridinha lá de cima do 109. E eu já estou muito alavancado em várias altcoins. Amanhã eu vou mostrar para vocês quais são. Mas eu acho que é hora que o Bitcoin estourar esse 109, 110, as altas, então vão pra lua mesmo. E na média eu tô 5, 6 vezes alavancado em cada uma delas. O que você tá fazendo em cima da mesa, cara? Em cima da mesa? Como é que pode? Como eu falei pra vocês, eu não sou especialista em investimento, não sou especialista em cripto, apesar de eu estudar todo dia esse mercado de cripto. Se você quiser uma análise mais séria e mais confiável, tá cheio de canal aí, tem o Bruno Perini que fala direto. E os meus canais favoritos
Tem o Fernando Urris também, que de vez em quando fala sobre Bitcoin, o maior Bitcoiner do Brasil, talvez, o cara que chegou o potencial do Bitcoin no Brasil antes de todo mundo. Mas os caras gringos, que eu gosto muito, onde eu aprendo muito, tem esse Alex Becker, mas é mais um fanfarrão, não é o cara que eu levaria mais a sério assim. Mas tem o Steven, do Crypto Crew University, esse cara é muito bom, foi com ele que eu aprendi basicamente tudo que eu sei de análise técnica e da forma simples como eu pretendo levar meus trades, basicamente analisando preço e dois indicadores, que são RSI e o Stochastic RSI. Nos vídeos mais pra frente eu mostro um pouco mais desses indicadores, mas a minha ideia é seguir fazendo trades daqui pra frente, indicando esses dois indicadores. Tô editando o vídeo aqui, tô vendo que esses clipes da praia, alguns ficaram com áudio muito ruim, então vou contar rapidinho o que aconteceu comigo desde o começo desse ciclo. Eu entrei no momento perfeito no Bitcoin, foi final de 2022, início de 2023, comprei por volta ali de 15 mil dólares, 16 mil dólares, seguindo basicamente o que o Bruno Perini falava nessa época. Eu nem conhecia outros caras que falavam disso, eu já estava de olho no Bitcoin. Na verdade eu tinha comprado assim 200 dólares antes, quando estava lá perto de 60 mil dólares, começando a queda lá desde a all-time high do momento, que tinha sido 69 mil dólares. Não entendia nada, mas estava interessado. Comecei a comprar e aí comecei a ver o Bruno Perini e quando chegou em 15, 16 mil dólares, parecia que era um bom momento. Basicamente, eu segui o que ele estava falando, comprei. E foi realmente o momento perfeito. Seguiu o ano, eu tive que vender o Bitcoin para fazer um investimento na minha empresa. Vendi mais ou menos a 28 mil dólares. Então, deu uns 60% de lucro, foi bastante. Mas eu fiquei com uma dor de cotovelo de ter vendido e depois ver que continuava subindo, foi para 30, 40, 50, 60 mil dólares e eu estava fora do mercado. Eu só fui ter dinheiro bem depois para botar de novo no mercado cripto. Eu entrei de novo quando estava mais ou menos por volta de 65 mil dólares no Bitcoin. E aí eu fiz várias besteiras, comprei altcoins no momento em que elas estavam altas, eu não sabia nada de indicadores, de RSI, eu não tinha conhecido ainda o Crypto Crew University, que é onde eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei. E aí fui perdendo, depois eu descobri a alavancagem na Binance, perdi mais e cheguei a perder 91% de tudo que eu tinha botado. E aí, desde abril, no último mês, eu recuperei, estou perdendo só, entre aspas, 59%. E a verdade é que minha perspectiva é de sair lucrando pelo menos 4 ou 5 vezes o que eu botei. Parece muito louco, né? Eu perdi 90% e acredito que eu posso sair lucrando ainda 4 ou 5 vezes. E acho que nos próximos 2 meses. É isso que os indicadores mostram. E como eu falei, eu invisto de uma forma hiper arriscada. Nem sei se eu posso dizer investir, né? Eu especulo bastante alavancado, pegando bastante dinheiro emprestado na Binance. E foi inclusive por isso que eu me ferrei tanto, que eu perdi 90%. Mas o potencial de alta é muito grande também. E o que eu acredito que vai acontecer? Vai ter uma euforia grande ainda agora, começando talvez hoje, com esse all-time high. E vai durar alguns meses, não sei se até o fim do ano, ninguém sabe, obviamente. Mas depois é quase certo que o Bitcoin vai despencar. E aí eu pretendo entrar forte e alavancado entre 5 e 10 vezes quando ele estiver nesse patamar que ele estava quando eu entrei lá em 2023 nos 16 mil dólares. Obviamente não vai chegar a 16 mil dólares, eu imagino que depois da queda ele pare lá nos 60, 70 mil dólares. Mas eu vou analisar isso mais pra frente, seguindo os caras que eu confio no YouTube, que eu vou sempre recomendar pra vocês. E aí eu pretendo entrar bem alavancado e a partir do momento que der a primeira explosão da fase 1, pronto, tô tranquilo por 3 anos só esperando subir mais e mais e mais. É isso que eu pretendo fazer. Fora isso, eu pretendo fazer trades em outras moedas como o BAT, talvez Monero, usando o RSI e o Stochastic RSI. Talvez seja uma forma bem simplória de fazer trade, isso que eu estou imaginando, mas desde que eu comecei a realmente estudar o que o Steven fala, do Crypto Crew University, faz muito sentido, parece que funciona um percentual altíssimo das vezes. Outro cara que eu gosto muito é o Colin Talks Crypto, ele que basicamente divulga a correlação que existe entre o M2, que é basicamente a liquidez mundial, a quantidade de dinheiro impressa pelos bancos centrais e disponíveis para as pessoas usarem ao redor do mundo, e como isso se correlaciona com o preço do Bitcoin. Nos últimos 3 meses essa correlação está absurda, acima de 90%. Praticamente o que acontece
no M2 com 3 meses de antecedência se repete no Bitcoin 3 meses depois. E é por isso que eu estou muito otimista, achando que pelo menos a 150 mil dólares a gente chega nesse ciclo. Isso é uma previsão conservadora. Nesse momento o Bitcoin está de novo sendo negociado a mais ou menos 108.500 dólares. Eu abri uma posição hoje alavancada 9 vezes na Binance. Entrei a 106.500 mais ou menos e estou com lucro aproximadamente agora entre 18% e 20%. Isso muito rápido. E não é esse o jeito que eu pretendo ficar fazendo trades. Eu pretendo fazer trades mais longos, como esse que eu falei do BAT, principalmente o trade da paz de espírito, que é o que eu quero fazer no Bitcoin no início do próximo ciclo. Mas você vê como alavancado você ganha e perde dinheiro muito rápido. Amanhã, no vlog de amanhã, eu mostro para vocês as moedas que eu tenho. São 13 moedas no total. Não tenho um racional muito forte em cima de por que eu tenho essas 13 moedas, mas eu acredito que as moedas mais postas são as que vão me dar o maior lucro nessa especulação louca desse mundo louco das criptos. Valeu, é isso, seja bem-vindo de novo ao Criptovlog. Enquanto eu finalizo a edição aqui do vídeo, 110 mil dólares Bitcoin.